Olá, meus amigos. Uma boa tarde. Nós estamos aqui em Camboriú, na Fazenda Caetés. Hoje o Valor Turismo está retornando e uma grande alegria é ter o Carlos. Estamos aí. Carlos aqui no lado, que olha, gente, hoje o programa eu vou entrevistar ele. A mudança desse programa de hoje vai ser ao contrário. No último programa ele fazia as perguntas, estava entrevistando várias pessoas. Mas vocês que estão nos seguindo, primeiro quero agradecer ao França que está aqui com nós, o pessoal da Fazenda Caetés, o Júnior, que sempre apoiou, a Júlia, o seu Leonel, cedendo a Fazenda não pela primeira vez, por várias vezes, Caminho Santa Paulina, Dia Mundial do Turismo, sim, que inclusive foi o último programa que fizemos com o Carlos. Fizemos aqui. Fizemos aqui. Depois daquilo, gente, o Valor Turismo ficou parado, o portal Carlos Magalim botou uma bandeira de meio mastro, onde ele passou por uma realidade da vida que todos nós temos o risco de passar a cada minuto. Porque dia 27 eu estava aqui com ele, a gente comendo um porco assado, festejando, tomando chopp. Dentro de um período muito curto, ele teve uma experiência. Gente, eu vou deixar ele falar um pouco, que eu falo demais. Carlos. Isso a gente já sabe, né? Mas obrigado mesmo. Obrigado. Cara, eu tenho uma satisfação e uma emoção grande de estar aqui contigo. Tu não, a gente está aí para somar sempre, né, Marcos? E a história toda, para resumir e contar, começou no dia 27 de dezembro do ano passado, quando eu comecei a sentir umas dores aqui na região do fígado e tal, e aí fui para o hospital, e de lá comecei a fazer alguns exames e descobri que estava com câncer. Um câncer já não tinha dor, não tinha sinal nenhum, nada tinha acontecido até então, e aí começou essa questão do tratamento de câncer que tinha que fazer. Aí comecei com quimioterapia, fiz a primeira quimioterapia ok, segunda quimioterapia ok, mas suspeita-se que nessa quimioterapia entrou uma bactéria. Eu tinha o catéter que era instalado aqui, o catéter vai até bem quase dentro do coração, sim, que é para facilitar a entrada da quimioterapia. E a suspeita é que entrou uma bactéria nesse catéter, pegou as duas válvulas que eu já tenho, eu fiz cirurgia, né, em 2021 fiz cirurgia, então tenho duas válvulas no coração, e essa bactéria entrou e se espalhou pelo corpo aqui, e aí criou a endocardite. A endocardite também é uma doença bastante perigosa, e nesse processo todo, depois dessa contaminação, suspeita dessa contaminação, porque não deu para se pegar certinho todo esse processo todo, mas aí o que acontece? Aí eu entrei foi em fevereiro, que daí eu fui trabalhar uma segunda-feira, fui trabalhar normal, né, na rádio lá em Itajaí, sim, fui de moto, voltei de moto, aí cheguei, comecei uma confusão mental e comecei a entrar numa crise que eu não lembro, não recordo. Sim. Né, quem sabe toda essa parte aí é a minha esposa, e ela me levou para o hospital. No que ela levou para o hospital, eu já estava entrando numa crise muito forte. Aí baixei o hospital, já fui para a UTI, comecei um tratamento lá na UTI, que era para essa endocardite, para essa bactéria, combatendo ela. Né, porque assim, a bactéria todo mundo tem. Sim. Eu tenho, todo mundo tem. Só que como eu estava com a imunidade baixa pela quimioterapia, e essa bactéria entrou, né, por um sistema, passou pelo coração, então isso complicou ainda mais toda a questão de saúde. Então internei essa primeira vez em fevereiro, aí fiz todo um tratamento lá bastante pesado para fazer esse combate, e melhorei. Aí o médico decidiu assim, não, ele está bom, apto para receber alta. Aí no dia que eu ia receber alta, aí complicou tudo. Caramba. Aí, eu lembro que eu estava em contato com a Marga, eu falei, Marcos, amanhã acredito que ele tem alta. Isso. Foi dado o dia para alta, e no dia da alta, aí piorou toda a situação, aí foi pior ainda, foi direto para UTI de novo, aí foram 10 dias de tratamento, ali eu tive aneurisma cerebral,
tive AVC, Nossa Senhora. né? Tive várias complicações. Então, aqueles 10 dias ali foram pesados. Tratamento, de a equipe médica chamar a minha esposa para conversar e dizer assim, ó, vamos ter que decidir para onde vai. Quem é que vem buscar o corpo? Tudo bem, Porque né, Carlos? estava na reta final. E isso todos os médicos dizem. E aí o que acontece? Aí a minha esposa botou, aí sim ela botou na internet a Sim, situação eu lembro. toda. Até então estava bem, bem Tava familiar. o pessoal ali que estava Sim, bem mais familiar. próximo sabendo. Mas a comoção geral, a parte dos teus seguidores, a partir daquele momento lá, todo mundo ficou sabendo Isso. E aí mexeu com começaram todos correntes, nós. né? Correntes de oração, correntes. E aí, assim, dizer quem foi que fez o negócio foi Deus, Amém, Jesus. né? Bem Porque assim, não é o lado dos meus amigos todos ali, do que me conhece, do católico, do evangélico, do Ubanda, até tive assim ajuda de todo mundo. Lógico. Não, a corrente foi grande. Eu lembro que eu falava com a Marga final de dia em privado, e a gente via as publicações, inclusive a ajuda que tu teve de todo mundo em uma ação colaborativa, porque foi pesado financeiramente. Você ficou ali 54 dias fiquei internado no hospital, também com o plano de saúde que a minha esposa tem, e isso foi o que ajudou também. Sim. A própria equipe do hospital lá, desde o diretor, do presidente, da equipe toda. É onde eu e minha esposa nós comentávamos, porque ela também foi tratada lá no centro da Unimed, foi isso, né? Aquilo ali é inexplicável, né? A forma que aquela equipe, no geral, da estrutura deles é 5 estrelas. O Balneário tem essa sorte de ter um lugar desse. Isso. E os médicos vêm para cá. Né? Eu tenho um médico que veio de São Paulo, do Rio de Janeiro, que moravam aqui, já não vieram para me tratar, mas já moravam aqui. E o interessante, só para quebrar um pouco esse gelo, que a tua janela, tu já conhecia aquele cenário? Sim, no teu bairro, né? Sim. Janela da tua casa, praticamente a janela do quase quarto. Quase via minha casa. Quase via tua casa, né? Isso é muito interessante. E assim, ó, eu acho que é interessante reforçar que, claro, tem a questão que a gente falou, Deus, da religião e tudo, mas do pessoal. Sim, desde o pessoal que fazia a limpeza, chegava lá conversando e queria saber e queria conversar, porque desses 54 dias que eu fiquei internado, eu me lembro pouquíssima coisa. Do início nada, zero. Da hora mais de sair assim, que daí vinha os técnicos de enfermagem, que era o que se dava mais atenção, tinha a enfermeira, tinha o médico, vinha o clínico geral, vinha... Carlos, o teu assunto, cara, na minha rede social, não só online, mas a familiar, não tinha um dia que você falava 3, 4, 5 vezes de você. Amigos meus que você nem conhece, chegavam e falavam, Marcos, como é que está o Carlos? Né? Teve recuperação? Assim, eu chego a me arrepiar, foi muito emocionante, porque tu tens tanto conhecido, tanta gente que fez essa força positiva, essa oração, né, para exército. Mover o exército espiritual. Amém. É bem isso mesmo. É que eu tô há 30 anos no jornalismo, né? Sim. Há 20 eu tô aqui em Santa Catarina, morando ali em Balneário Camboriú, mas trabalhando em várias rádios. Trabalhei lá em Bombinhas, trabalhei em Itajaí, trabalhei em Balneário, trabalhei em TV e rádio e impresso. Então, é uma grande rede. Muitas pessoas dessas, que até aproveito para agradecer, que eu não conheço pessoalmente. Sim, muitas. Né? A Fábia é uma que ela me perguntava todo dia, Marcos, como é que tá o Carlos? Assim, a preocupação dela com você é tão grande, e eu acredito que ela te viu online ou escutou alguma vez na rua, mas a tua carisma, Carlos, é grande, o povo gosta de você, estão sentindo tua falta toda manhã na rádio, não só na Jovem Pan, na Câmara dos Vereadores, no portal Carlos Magalim, mas ouvir tua voz e mostrar essa tua fé que você teve, e essa força de viver, porque você ficou com a cabeça aberta, literalmente. Tirei essa parte aqui e botei na barriga. Quantos dias? Foram 10, 12 dias. Você vê, que era a pressão craniana, né, o cérebro estava inchando, e para não forçar ele, não segurar preso, e é uma coisa que até a gente comentou agora que quando chegamos aqui também,
pouca gente sabe que existe essa possibilidade. Então, tiraram uma parte aqui da parte do crânio, bota na barriga para proteger, que daí aqui fica na parte onde tem... Quem assiste House, É. quem vê House vai ver algo assim. E acho que lá os caras são fera, mas aqui também Aqui, tem. em Balneário Camboriú, né? É onde eu entro, que eu já falei outro dia, o turismo da saúde em Balneário Camboriú, ele é muito forte. Sim. Porque além de não só o lado da estética, mas o lado de precisar realmente brigar com a vida. E brigar com a vida, né? Eu preciso daqueles equipamentos. E aquela coisa também assim, que o pessoal vem para cá, né? Agora falando de médicos e enfermeiros e tudo mais, vem para Balneário Camboriú, para a região aqui, a passeio, de férias, Sim. Se apaixona e diz, não, eu vou morar lá. Sim. E esse vou morar lá, para ele é bom, e para quem está ali, e até comentei com várias pessoas sobre isso, né, é fantástico, porque tu tem o médico que faz no hospital, mas tu tem a tua consulta, tem consultas até agora que tem que fazer com médicos que... O meu próprio neurologista falou assim, cara, eu estou falando com a minha voz normal, que às vezes o pessoal vai dizer, mas passou por tudo isso e está falando. Milagre, porque né, o médico disse assim, não, eu vou mexer um pouquinho com o cérebro, pode mexer um pouquinho na visão, mas a tua voz eu quero deixar assim porque eu quero voltar a ouvir na rádio. Porque ele era meu ouvinte da rádio. O HD. É muito interessante. E assim, é que eu não conhecia o médico pessoalmente, nem sabia que ele me ouvia. Mas disse assim, ó, vou proteger a tua voz porque eu quero que tu volte para a rádio, para mim ir trabalhar e voltar ouvindo. Tá voltando. Hoje estamos aqui com o Carlos, a gente realmente foi 3 milagres, não foram só, foram 3 milagres, que é impressionante. Eu fico muito feliz mesmo, Carlos, e acredito que a rádio logo você vai estar lá, e nós vamos fazer essas visitas no Alô Turismo em vários roteiros. Inclusive a gente escolheu a Fazenda Caetés, porque eu falei no início, ela, no dia 27 de setembro, foi o último Alô Turismo, e nós fizemos aqui nesse banco, nesse lugar. Sim. Dia Mundial do Turismo. Dia Mundial do Turismo, foi feito aqui. E o Carlos voltando hoje, nesse local, também dá essa força para a gente começar de novo a divulgar o turismo e passar um pano bem limpo em cima dessa... E o simbolismo todo, né, Marcos? Porque assim, ó, a gente fez o Alô Turismo, fazia lá no estúdio onde era o portal, sim, né, Carlos Magarin, lá no Shopping Atlântico. Daí nós fechamos lá e vamos para a rua, vamos continuar. Aí viemos para cá, que daí foi do Dia Internacional do Turismo. Sim, que era o início dessa história de fazer fora, né? Que era o pontapé inicial. E para a gente falar um pouco de turismo, o que é interessante? Nós estamos na Fazenda dos Caetés, bairro Alto Caetés de Camboriú. Porque agora eu vou falar um pouco. Agora eu posso fazer. Alto Caetés de Camboriú. Esse queijo, já que ele falou do queijo, esse queijo veio lá de Alfredo Wagner, do Alto Caetés de Alfredo Wagner. Daí as pessoas comentam assim, Caetés é uma planta, mas Caetés é uma tribo indígena que procurava lugares, e procurava lugares que tinha esse tipo de planta, tinha as nascentes, tinha as grutas e a qualidade do local. O que acontece lá em Alfredo Wagner? Eu falo muito e vou voltar a falar de Alfredo. Capital de Santa Catarina, Alfredo Wagner, né? Do turismo ecológico vai ser isso ali. Com certeza, trabalho eu estou no Alto Caetés. Daí quando a gente adquiriu aquele espaço, eu quis saber por que Alto Caetés lá tem um Alto Caetés em Camboriú. Daí eu cheguei nessa dos índios, tanto que em Alfredo Wagner tem o maior museu etnográfico, acredito que é o maior número de achados de lanças, flechas, cerâmicas, artefatos indígenas lá em Alfredo Wagner. Eles foram abrindo a lavoura, hoje é a capital da cebola praticamente, do Paranguí Alfredo, e encontraram lá. E esses caetés que estão aqui foram os mesmos que começaram a abrir o caminho, que hoje é um roteiro turístico, o caminho de Santa Paulina, que vai até Nova Trento, mas também ele segue. E quem busca algo especial, quer conhecer a natureza, conhecer um pouco da história e saber um pouco mais do que é o turismo, levando a ligação desses dois caetés, a Santa Catarina teve um governador, que foi o Celso Ramos. Na época do presidente João Goulart,
eles montaram uma represa entre Angelina e São João Batista, que era a região ali da Nova Itália, que é a represa dos Garcias. Aqui onde nós estamos, em Camboriú, até 1988, 85, se falava Vila de Camboriú, porque era a Vila dos Garcias. O Garcia foi um dos primeiros comerciantes de desterros lá em Floripa, que hoje é Florianópolis, antigamente era Desterro. Sim. E através das ligações dele política com o governador e com o presidente da República, que na época era João Goulart, montaram a primeira represa para fazer energia, fabricar energia para Florianópolis e a região da Vila do Garcia. Eles estão aqui ainda hoje. Sim. Então, quer dizer, esse desenvolvimento cultural que nós temos aqui no interior dos Caetés, que liga dois Caetés, passa por Camboriú, Tijuca, São João Batista, Angelina, Rancho Queimado, Anitápolis e Alfredo Wagner. São 160 quilômetros de ligação que antigamente esses Caetés usavam. Hoje, praticamente, tem muito asfalto. Veio os italianos, veio os portugueses, os açorianos, e fez essa ligação que você tem a oportunidade hoje de conhecer. Alambique, vinícolas, estâncias igual essa fazenda maravilhosa, tem algumas até lá. E a serra está no lado. Eu consigo sair daqui com ostras frescas. Já fiz essa... Já fez o teste? Contigo, França. E a gente foi comer elas vivas lá a 1.250 metros na Alto Boa Vista. Então, quer dizer, quem quer conhecer um pouco mais Santa Catarina, hospede-se aqui na Caetés, sobe a região Santa Paulina, pode passar por Nova Treto, segue São João Batista, vai chegar em Rancho Queimado, uma cidade maravilhosa, capital do morango, e a capital dos nascentes, que é Alfredo Wagner. E nessa questão do turismo também, né, Marcos, a gente tem que frisar o seguinte, a gente está falando de Santa Catarina, o pessoal que está aqui, mas o pessoal que vem de outros estados e do exterior procurar essa história, né? Lógico. Vocês conduzem pessoas de fora do Brasil para mostrar essa história. E quanta gente daqui mesmo que não sabe dessa história, não procura, não pesquisa. Não procura saber. E aí viaja lá para outro lado do mundo. Sim, acaba não... tendo um recurso aqui que está no lado de casa. Pode começar na sexta à noite e terminar no domingo da noite e voltar a trabalhar normal, né? Isso, e conhecer a serra, o litoral, e está aqui. E aí ter o queijo, ter o vinho, ter o prato típico, né, todo. Eu acho que isso que é interessante, que a gente tem que frisar também, é isso. A gente fala tantas vezes de fora do estado do Brasil. Sim, e nós temos aqui essa riqueza extraordinária. E a gente tem assim, ali na divisa com o Rio Grande do Sul também, quanta coisa que tem ali que a gente já conversou. Maravilhoso. Que aí virou notícia quando caiu o helicóptero, o balão, né? Grande Júnior, um abraço, Júnior, nosso parceiro que acaba de chegar. Bom. Assim acontece o programa Alô Turismo com o Carlos Magalhães. Estamos aí. E aí essa questão vira notícia quando é essas coisas, mas não mostra o que é toda aquela região que tem os balões, que tem os canyons, né? Que faz a divisa lá com... A cidade de Jacinto Machado, ninguém ouve falar. Gente... Olha, o Alô Turismo vai trazer agora... Não ouvia falar, a gente vai trazer isso também, né? O que tem em Jacinto Machado e aquela região ali que liga o Rio Grande do Sul... Desculpa te cortar, mas que o pessoal faz piada, né? Porque o Jacinto Machado, espera aí só um pouquinho. Não, é uma cidade, é o nome uma cidade, Se vocês procurar na internet Serra da Rocinha, é uma das maiores obras de infraestrutura nacional, com 6 viadutos. Ela quem conhece a Rio do Rastro, quem conhece a Corvo Branco, você une as duas, ela é uma só, a Serra da Rocinha. Jacinto Machado tem os melhores visual dessa serra, ali tem os cânions também de Jacinto Machado, que liga com Praia Grande logo à frente, essa abertura. É onde eu falo, que tu começou lá pelo da divisa, os cânions lá em Tabezinho, né? A primeira abertura aqui em Ascurra, é a Serra da Leoa. Abre ali na Serra da Leoa. E o detalhe, a gente começou aqui em Camboriú, onde está aqui no Caetés. Sim. A gente foi ao Alfredo Wagner, nós já fomos lá no sul do estado agora, e já está subindo lá pro oeste, né? Sim. E daqui a pouco vai lá pro norte. Estão formando o circuito. Sim, formando o circuito. E sem querer cortar, porque o Marcos fala pouquinho, então a gente tem que instigar ele a falar, né? Mas é o que a gente vai fazer no Alô Turismo, né, Marcos? Sim. A gente começou a contar aqui a história desse retorno, que teve essa parada forçada, né, que a gente parou porque foi necessário para uma troca de equipamentos, né? Sim.
de material, né? Que foi a minha questão de saúde, mas agora voltando. E voltar resetado, né? Isso, Reiniciou literalmente, né? E para conhecer também toda essa história aí, porque é uma coisa que tem que ter divulgação, e tem divulgação daqueles pontos mais conhecidos. Sim. Né, que a gente vê nesse período que você estava ali se reiniciando, a gente criou, através também da minha filha, uma forma de mostrar os destinos de Santa Catarina online. Que é importante. Que logo queremos apresentar, inclusive o Franço está aqui, ele vai nos ajudar a botar os destinos online. A gente vai lá visitar, vamos fazer matéria, opa, é bom, fechou, é legal, vamos botar lá nos destinos. Até porque a gente vê assim, tem tantas pessoas que têm essa curiosidade, tem esse gosto por passear. Sim. E passeia mesmo, né? Eles vão daqui e às vezes não conhece o detalhe, porque a gente fala de um ponto turístico conhecido que todo mundo conhece, né? Mas não saboreia a vivência daquele local. Né? Que nem a gente fala lá de Alfredo Wagner, lá que tem como é que é o nome lá do soldado? Soldado Sebold. Ali é conhecido, mas do lado quantas coisinhas que às vezes passa e não percebe, né? Inclusive, voltando desse de não conhecer, né? Aqui mesmo, no lado da Fazenda Caetés, estão as nascentes do Rio Camboriú, e muito próximo está a Cachoeira dos Macacos, que ali tem um negócio espetacular que só se vê lá em Bonito. Muita gente fala cachoeira seca, pensa que foi uma cachoeira que secou, mas ela não secou. A laje de pedra, aonde ela desce, ela passa por baixo uns 25 a 30 metros e ela sai novamente. Então você escuta barulho de cachoeira, você não vê a cachoeira e botar como cachoeira seca. Aqui ao lado, acredito, 3 quilômetros da fazenda, 4 quilômetros. Então, se hospedando não só na fazenda, ou em Camboriú, ou no Balneário Camboriú, ou mesmo Itapema, consegue conhecer o Pico da Pedra, Cachoeira Seca, o Caminho de Santa Paulina. Um outro lugar maravilhoso ali que pouca gente fala, que é a Estrada da Palha. Sim, a Estrada da Palha. A Estrada da Palha é culturalmente conhecida porque todo o arroz produzido em Camboriú, que já foi a capital do arroz, aqui da nossa região, era escoado pelaquela rua que formava um corredor de palha dos dois lados. Então quando a gente fala, vamos lá dos macacos, tu vai pela Estrada da Palha, tu vai pelos macacos. Não, vamos pela palha que é melhor. Então, quer dizer, essas conotações, tanto cultural, são turísticas, porque é um lugar maravilhoso, que daqui um pouco vai ter os lagos ali, vai ser tudo alagado, vai ficar maravilhoso, vai ficar bom demais, mas tem que se conhecer agora e sair um pouco dessa história, do que aconteceu aí. E ali tem tudo, tem o pessoal lá do cavalo, o turismo rural, forte. Aí tem aquela oficina mecânica, o cara só conserta carro antigo, terapia. Equinoturismo, terapia. Mas dos carros ali é legal, ele é primo da Vivian. Carros antigos ali, que ele só conserta carro antigo. Sim, é bem legal. Não é carro velho, carro antigo. Carro antigo, é bem isso. Falando em carro antigo também, essa semana eu estive conversando com o pessoal que faz o Custom Show. Sim. E achei engraçado, porque eles estão criando, interessante, eles estão criando um roteiro ali de restaurantes na Via Gastronômica, ressurgindo, renascendo a Via Gastronômica. A Via Gastronômica, sim. Eles vão fazer cerca de 30 espaços para restaurante, vai ter pizzaria, vai ter barbearia, vai ter tatuagem, vai ter igreja para fazer casamento verdadeiro ou casamento como fazem em Las Vegas. É uma estrutura fantástica, mas isso a gente pode até falar mais à frente também sobre isso. Mas assim, pessoas daqui trazendo o turismo para cá, diferenciando um pouco, porque hoje a beira da praia, lá, a Atlântica, tem seus restaurantes, mas está cada vez menor, porque vão construindo prédios, e aí é o difícil acesso, que é o que está sendo um grande problema. A demanda está muito maior, a demanda turística está crescendo demasiadamente. Para ter uma ideia, eles estão começando a construir, tem gente dos Estados Unidos querendo montar um restaurante ali, ele disse, calma, espera. Então assim, vê como a região toda atrasa, e a partir dali, né, conhece aqui, conhece ali, e isso vai divulgando, e é o trabalho que vocês fazem, que é isso aí, de a pessoa que não quer a divulgação, quer conhecer. Quer conhecer, a experiência. Eu não quero entrar num ônibus e ir lá
um parque que já é conhecido. Já né? já Vamos, por exemplo, já tá já está conhecido, tá cheio e tal. Não, quero pegar, e como vocês fazem? Pega um carro, bota 3, 4 pessoas, ou leva no ônibus, aquele que a gente foi uma vez, né, com 10, 12 pessoas. E Fico feliz que a tua memória também boa. As coisas boas a gente vai lembrando, né? Daí a gente fez uma volta no Vale Europeu, fomos conhecer os 240 quilômetros do cicloturismo a bordo do 4x4, que daí atrás do 4x4 tinha uma rural, né? Era uma rural com... Não era uma rural, era um Jeep com uma chopeira. Não, era um Jeep com uma chopeira, eu vou lembrar o nome do Jeep, era um... Eu não me lembro certinho, mas não era rural, não, era um Jeep com uma chopeira, não. E daí tinha 2 chopeiras, com o chopp e uma de refrigerante. E o sinal era batida no ônibus, e o motorista era o Ivan. O Ivan tá dirigindo. Aí, um abraço pro Ivan aí, daí a cada 3 km, 4 km, a gente ia fazer em 2 dias, ficou 3, 4 dias rodando, que o chopp não acabava. Tinha que acabar o chopp. Mas isso é coisa que a gente vai contando, né? Sim, foi muito legal. Muito mas legal. Você vai contar isso aí porque história não falta. Sim, daí envolve ali o Recanto da Oma, que a gente passou, essa parte do Dr. Pedrinho, inclusive eu conheci contigo muito, França, em 2013. O Vale Europeu ele é muito rico, mas a nossa região próxima aqui, é o que eu sempre falo, a ligação que agora essas 2 prefeituras, através dessa família maravilhosa que se uniram, mostrar o turismo rural ligando o litoral com o Vale Europeu, porque Camboriú, Nova Trento, e Nova Trento já é o Vale Europeu. Camboriú é o litoral. Não tem praia em Camboriú, por um acordo que fizeram lá na emancipação, que na verdade, não sei se tu sabe dessa história, as divisas dos municípios sempre são os rios. Sim. E aqui nós tínhamos o rio Camboriú dividindo. Camboriú ia ficar com Laranjeira, Saquara, Saquarinha. As praias da Grécia ficaria Camboriú. Ficaria Camboriú. E a região ali do rio Camboriú e o rio Pequeno para lá, que é o Colégio Agrícola, ia ficar para o Balneário. Mas como já existia a Estrada da Palha, já existia a agricultura forte aqui, tanto que o Rio do Tomate saiu daqui, tem uma matéria em 83, se não me engano. O João do Tomate. O Rio do Tomate. Vila da Pedra. Isso, o maior produtor de tomate, a maior produção de arroz do estado foi aqui. Eles fizeram um acordo para ficar com o Colégio Agrícola e deram essas praias. A Nova Esperança, a Barra e as praias agrestes ficaram ao balneário em troca do Colégio Agrícola, porque os filhos desses moradores estavam ativos ali. Eu posso estar errado, mas acho que foi o primeiro colégio agrícola do estado federal. Que hoje é o Instituto Federal. Instituto Federal, né? Catarinense. Ele tem um símbolo, uma simbologia no estado, por ser o primeiro ou o segundo com alguma coisa assim muito chamativa. E que fez Camboriú ficar muito conhecido, tanto que aqui na curva que vai ali para o teu sítio, ali no Macaco, tinha a casa amarela que foi demolida. Ali, aquela casa ali foi proclamada a República na nossa região, ali dentro. A carta da leitura da República foi ali. Veio o prefeito de Camboriú, o prefeito de Blumenau, o prefeito que na verdade eram intendentes. Sim, né? porque daí saía lá que também é outra coisa que pouca centro. Gente conhece, que tudo isso aqui era a praia aqui do lado de Bombinhas ali, como é que é? Porto Belo. Porto Belo. Sim. Porto Belo ia lá para lá de Blumenau. Ah, sim, Porto Belo era tudo. Tudo era Porto Belo, é verdade. E olha que virou Porto Belo e que cresceu ao redor, né? As fazendas todas foram assim, sequencialmente até lá, né? Sim, houve essa divisão ali, foi quando o Dr. Blumenau chegou e abriu o olho deles, falou assim, nossa, aquilo lá é muito bom. Daí ele mexeu os pauzinhos, chamou Odebrecht, chamou Fritz Miller e falou assim, vamos montar a nossa história, que isso vai ficar para uma Fritz próxima. Miller é uma pessoa também que pouca gente conhece a história toda, mas é aquela questão, ele andava de chinelo de dedo, de calça, era pessoa como se fosse uma pessoa humilde dali, mas é um cara que fez tudo isso aqui crescer. Ele foi considerado o príncipe da observação por Charles Darwin, que inclusive... Quem é Charles Darwin também, né? Quem foi? Inclusive ele veio para cá mais por intuito de Darwin do que do Blumenau. Sim. Ele era amigo do Dr. Otto.
Inclusive, uma das rinchas dos dois, os dois se candidataram a prefeito, quem foi o primeiro intendente de Blumenau foi Fritz Miller, não foi Blumenau. Isso é uma história que nós vamos contar. Que vamos contar, porque a gente está chegando a 30 minutos. É isso aí. O Vale Europeu aqui perto, a Serra está mais ainda ao lado, então a gente vai unir até o retorno no Aloturismo com as visitas. Com certeza. Fazer Caetés da primeira, a gente vai deixar o link, quem quer se hospedar nesse lugar maravilhoso. Agradecer, né, toda a atenção de sempre, o Júnior, a disponibilidade. O Júnior acabou de chegar aqui, o Júnior Pavan, ele lá em 2013, eu fui buscar ele no escritório, mostrando a probabilidade de ser o Caminho Santa Paulina, sendo a base aqui. Ele falou, Marcos, o que vocês precisaram? Aqui tem uma capela também, né, na frente. Ela passou aqui, o carro quebrou aqui. As histórias do Isaac, levantamento, por isso surgiu o Caminho Santa Paulina, através do Isaac, mostra que o carro do boi capotou. Mas a gente vai muito longe, vai ficar tudo para outra. Falou? Um abração. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado, obrigado aí. Obrigado. Um grande abraço a esse amigo aqui. Entra aí que muito feliz pra cá. ter o Carlos de volta. Todo mundo tem que vir para E você que vai assistir, que é a nossa presença lá, ou no Vale Europeu, ou lá na Serra. Para contar a história, né? A gente nós quer vamos aí te visitar. Isso. E mostrar quem tem de bom de Santa Catarina. Isso, e aí vai ter o link aí também durante a nossa entrevista aqui agora para fazer o contato aí com o Marcos, o pessoal, para organizar para a gente ir. Muito obrigado. E aqui a gente está comendo o queijinho que veio lá de Alfredo Wagner. Da Dona Elaide. De Caetés para Caetés. De Caetés para Caetés. Um abraço aí pro pessoal lá de Alfredo. E se eu não levar um pedacinho para Margarete, aí eu tô ferrado. Um abraço, obrigado.